Olá, bom dia! Hoje nós vamos estudar o último tópico da lição, que tem como título Testemunhando através do martírio. Letra A. Descreva a reação do conselho depois que Estevão concluiu abertamente um amplo resumo da rebelde nação hebraica. E até onde a fúria os levou? Aqui em Atos capítulo 7, no versículo 51 adiante, está escrito assim: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Então, quando Estevão falou isso, os líderes judeus, os príncipes e sacerdotes, se enfureceram muito, a ponto de até rangerem os dentes. No livro Atos dos Apóstolos, na página 100, diz assim: Nos rostos cruéis em redor de si, o prisioneiro leu a sua sorte, mas não vacilou. Para ele, o temor da morte desaparecera. Para ele, os coléricos sacerdotes e a turba irada não ofereciam terror. O quadro que diante dele estava se desvaneceu de sua vista. Para ele, as portas do céu estavam abertas e, olhando por elas, viu a glória da corte de Deus e Cristo em pé, como que se havendo levantado de seu trono, precisamente então, para dar auxílio a seu servo. Com palavras de triunfo, Estevão exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, depois que ele ter descrevido o que havia visto, aqui no versículo 57 de Atos 7, diz assim: que os líderes judeus gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então a reação deles foi de ira, fúria e ódio, inspirados por Satanás. E até onde essa fúria os levou? No versículo 58 e 59 respondem assim: E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então a fúria deles levou a matar Estevão. Mais uma vez, eles perderam a chance de se arrependerem e de converterem de seu pecado. Mas não, eles endureceram o coração e mataram Estevão. Vamos para a letra B. Por que nosso coração pode ser animado pelo final dessa história? E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Neste versículo de Atos 7, versículo 60, me chamou muita atenção duas coisas. Uma delas foi que quando Estevão falou assim, Senhor, não lhe imputes este pecado, me lembrou muito também da crucifixão de Jesus, quando ele falou, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então aqui Estevão demonstrou que ele realmente era discípulo de Cristo, amando seus inimigos, mesmo que ele estivesse prestes a perecer. E o segundo ponto está aqui no final do versículo, que diz assim: E tendo dito isto, adormeceu. É exatamente isso que nós devemos acreditar, que a morte ela é um sono. E apenas aqueles que foram fiéis à mensagem e amaram ao próximo, que despertarão deste sono na ressurreição de Cristo. Essa é a nossa esperança que nós temos. E na nota diz assim: Em todas as épocas,
os mensageiros escolhidos de Deus têm sido insultados e perseguidos. Porém, o conhecimento de Deus se espalhou por meio de suas aflições. Todo discípulo de Cristo deve entrar nas fileiras e levar avante a mesma obra, sabendo que o inimigo nada pode fazer contra a verdade, senão pela verdade. Deus quer que a verdade seja levada avante e se torne um assunto de estudo e consideração, mesmo através do desprezo demonstrado contra ela. O espírito do povo deve ser agitado. Cada controvérsia, crítica e esforço para restringir a liberdade de consciência são instrumentos de Deus para despertar as mentes que, do contrário, ficariam dormentes. Quantas vezes se viu esse resultado na história dos mensageiros de Deus? Quando o nobre e eloquente Estevão foi apedrejado até a morte por instigação do conselho do Sinédrio, não houve prejuízo para a causa do Evangelho. A luz do céu, a iluminar-lhe o rosto, e a compaixão divina transmitida por sua prece agonizante, penetraram fundo, como uma seta afiada de convicção, nos membros extremistas do Sinédrio ali presente. E nós bem sabemos que uma pessoa que ficou muito tocada e que posteriormente foi usada pelo Espírito Santo foi Paulo, que antes era chamado de Saulo. Ele vendo isso, alguma coisa perturbou dentro dele. Como assim? Estevão estava morrendo, mas ainda assim seu semblante estava alegre, mesmo perante a morte? Então, Estevão ele foi um grande exemplo para as pessoas da sua época e continua sendo para nós hoje. Nós também vemos que nas histórias dos valdenses, muitos deles morriam por amor à verdade. Mas no grande conflito, na página 78, está escrito que o sangue deles eram como sementes e produzia muito fruto, porque eles se entregavam por amor a Jesus e isso seria recompensado, será recompensado. E também em 2 Coríntios 4, versículo 16, deixa-nos uma mensagem de ânimo que diz assim: por isso, não nos desanimemos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós mesmos uma glória incomparável de valor externo, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. E é com este versículo que, mais uma vez, eu deixo de reflexão para cada um de nós. Assim como Estevão, mesmo rodeado de inimigos, os olhos dele permaneciam fixos em Jesus, nós devemos fazer o mesmo estando aqui, com todas as tribulações acontecendo ao nosso redor, devemos manter firme a nossa confiança na rocha que é Cristo Jesus. Então, esse é o final do nosso quinto tópico. Te desejo uma boa quinta-feira e até amanhã.